Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, e acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre as coisas últimas, a sua pregação escatológica nessa última semana do tempo comum, onde nós somos levados a refletir sobre aquilo que será a segunda vinda de Cristo, aquilo que será o fim dos tempos nesta terra. E assim Jesus ele nos traz alguns ensinamentos importantes e essenciais. Aqui Jesus primeiramente fala do templo, e ele vai dizer que não ficará pedra sobre pedra. E esses discípulos, assustados, vão perguntar: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Mas Jesus vai dizer: Cuidado para não ser enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. E aqui nós vemos como que Jesus Cristo ele nos chama a essa capacidade de discernimento dos Espíritos, essa capacidade de contemplar os sinais dos tempos, para que possamos realmente preparar a nossa vida para a vinda do Senhor. Veja que Jesus Cristo, quando ele alerta sobre o templo, ele está falando de duas realidades. Ele está falando do templo de Jerusalém, mas também do nosso próprio corpo, porque nós somos um templo de Deus. Por isso que ele insiste em dizer que não ficará pedra sobre pedra, porque muitas vezes nós podemos ficar sempre buscando aquilo que é o nosso próprio benefício. Nós podemos ficar buscando somente as vaidades externas, e a busca dessas coisas nos fazem cada vez mais esquecer os sinais dos tempos e não perceber aquilo que se move ao nosso redor. A preocupação com o próprio templo, a preocupação com a própria vida, com o próprio corpo, com aquilo que é uma imagem externa, faz com que nós caiamos sempre no egoísmo, no egocentrismo. E tudo isso vai nos impedindo de tocar a realidade externa, de perceber os sinais dos tempos. E aí muitos virão dizendo: Sou eu. Muitos se passarão pelo Messias. Muitos dirão que eles são causa de salvação, mas somente o Cristo é causa de salvação. Por isso que Jesus ele também alerta que haverá guerras, revoluções, e ele vai dizer: E não fiqueis apavorados, é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Ou seja,
As guerras e as revoluções são os momentos onde as pessoas deixam de ficar olhando para si mesmos, para olhar para o outro, para se abrir ao bem comum. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a esta atenção, onde ele vai falar para que nós possamos estar atentos às coisas que são importantes para a nossa vida. Quando ele diz que é preciso que aconteça guerras e revoluções, são coisas que deverão acontecer para que nós possamos ficar atentos, para que nós possamos acordar do nosso sono do egoísmo para olhar a realidade externa e nos sentirmos responsáveis, corresponsáveis pela salvação dos outros, para que possamos nos sentir cada vez mais responsáveis pelo bem do outro. Somente assim, através dessas circunstâncias adversas e drásticas no nosso externo, que nós muitas vezes conseguimos sair de si mesmos para ir ao encontro do outro. Somente nesses momentos drásticos e que nós conseguimos muitas vezes gerar uma compaixão pelos outros. Mas também são nesses momentos drásticos que as pessoas elas são divididas entre ovelhas e cabritos. É nesses momentos drásticos que nós vemos aqueles que realmente têm coração bom daqueles que não têm coração bom. Porque aqueles que não têm coração bom, eles aproveitam essas circunstâncias para se prevalecer ou para sempre ganhar algo em troca. Já aqueles que têm um coração bom aproveitam essas oportunidades, essas circunstâncias para fazer o bem, para alimentar a compaixão dentro de si. Por isso Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre isso. Nós não devemos ficar com a preocupação excessiva com o nosso templo. Não podemos ficar o templo do nosso corpo, nem o templo onde a igreja se reúne. É claro que nós precisamos dar dignidade ao templo, porque a dignidade já é uma manifestação da beleza do próprio Deus, para que nós possamos realmente colocar diante dos nossos olhos aquilo que são as nossas necessidades reais, que é a necessidade de comunhão fraterna, a necessidade de salvação para a nossa vida e para o nosso próximo, para que assim nós possamos realmente, diante da nossa vida, corresponder o chamado de Deus para cada um de nós. E esse chamado de Deus que nos leva e nos chama cada vez mais a perceber os sinais dos tempos. Porque somente aprendendo a perceber os sinais dos tempos, nós conseguiremos responder o nosso próprio tempo. Porque assim é a vida cristã. O cristão que vive bem a sua fé, ele é uma resposta para o vazio existencial do tempo presente. Então busquemos cada vez mais cuidar do nosso interior, dar dignidade ao nosso templo corporal e o templo aonde a igreja se reúne, para que dessa forma possamos dar esses passos de crescimento interior, mas de corresponsabilidade pela salvação do mundo. Porque, como dizia o bom cristão, ele sempre será uma resposta para o seu tempo presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.